versículos 1 ao 14. Estaremos fazendo a leitura. O tema da mensagem: marcas de um homem usado por Deus. Os irmãos encontraram? Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam as veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Amém? Neste momento vamos estar fazendo oração em favor da mensagem. Que o Senhor esteja me usando para transmitir uma palavra aos irmãos nessa noite. Ó Senhor, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui, Senhor, podendo trazer a palavra, Senhor, a tua mensagem, Senhor. Ó Senhor, usa-me como instrumento nas suas mãos, Senhor, que eu possa estar falando não as minhas palavras, Senhor, mas aquilo que tu deseja, Senhor, tocar nos corações de cada irmão aqui presente, Senhor, de cada pessoa que se faz presente aqui nessa noite, Senhor. Te agradeço pela oportunidade, Senhor, te peço, Senhor, a tua proteção, a tua iluminação, Senhor, que tu esteja sempre me guiando nos teus caminhos, guiando os meus passos e ajudando a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Eu amo te nessa noite, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como nós vimos na leitura bíblica, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre a vida de João Batista, um homem que veio para preparar o caminho para Jesus. Hoje nós temos uma necessidade muito grande no mundo, né? Que talvez muitos, se fala hoje em Brasil ter 30%, 40% de evangélicos. O mundo aí está esquecendo de Deus, né? Hoje nós vemos uma necessidade muito grande de pessoas que anunciem a verdade de Deus. Pessoas que falem aquilo que vem da boca de Deus e não a sua própria vontade, né? Hoje é fácil declarar que você é evangélico, que você serve a Deus. Uma vez que os evangélicos hoje estão se adequando, cada um tem o seu tipo de evangelho, né? Cada um procura a sua própria palavra, não a palavra de Deus, ele tentar se enquadrar. É a palavra de Deus que tem que se enquadrar na sua vida, você faz o seu evangelho. Então nós vemos no mundo hoje uma necessidade muito grande de Deus em nossas vidas, né? Nós muitas vezes declaramos que somos cristãos, que servimos a Deus, mas não queremos fazer a vontade do Pai. Então a gente vê uma necessidade muito grande, enorme, de servir a Deus, de fazer aquilo que é agradável aos seus olhos. E através da vida de João Batista, nós vamos ver algumas características das pessoas aí que são de pessoas, né? Ele foi feito aqui como o maior profeta, né, da Bíblia, João Batista. A sua vida vai nos servir de um caminho para nós, né? Para mostrar um caminho que a gente deve seguir, para ser pessoas usadas por Deus também. Na época em que João Batista começou a pregar, era a época em que ficou 400 anos sem o evangelho ser anunciado, sem a palavra ser anunciada, né?
sem uma voz profética, havia cessado aí o período intertestamentário, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve 400 anos aí em que a palavra de Deus foi tirada do povo. Então, João Batista se levanta após esses 400 anos aí de silêncio, pregando uma palavra forte, né? Aos povos, arrepender-se dos seus pecados, mudar a sua vida. Essa era a principal pregação, para as pessoas se arrependerem, mudarem suas vidas. Esse foi o tema principal que João pregou. Ele falava que para todos, não tinha medo, não importava se era um rei ou se era o irmão mais simples ali que existia. Ele falava a todos, arrependam-se dos seus pecados, raça de víboras, assim ele tratava. E não tinha medo de falar a palavra do Senhor, era um homem valente. Então a gente possa tomar como exemplo para nossas vidas também, né? Muitas vezes é fácil a gente falar com alguém que é próximo da gente, mas e quando vem alguém importante, a gente tem coragem de falar a verdade da palavra de Deus, aquilo que ele precisa ouvir, muitas vezes a gente se cala. Tem receio, como é que ele vai me ouvir? Como é que ele vai aceitar isso, uma pessoa tão importante? Vocês já se imaginaram, você ter uma oportunidade de encontrar a nossa presidente do Brasil, aí, Dilma Rousseff? Ele falou lá o mais importante, né? Ele falava a palavra de Deus. Será que nós teríamos essa ousadia, se tivéssemos a oportunidade de estar frente a frente, de falar, anunciar a palavra de Deus? É isso que nós vamos aprender na vida de João Batista. Bom, João Batista era fruto de uma profecia, como a gente leu também, né? Lá em Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto. Aplanai os caminhos, né, para o Senhor. Então, João Batista é fruto de uma profecia e também foi resposta de uma oração. Seus pais já eram avançados em idade. Seu pai era sacerdote lá, fazia os sacrifícios, mas eles não tinham filhos. E através das orações deles foram atendidos e veio João Batista. Então, ele é um homem que foi desde o ventre usado por Deus. A gente vai ver mais para frente que quando Maria, mãe de Jesus, vai na casa da Isabel, a mãe de João Batista, a criança já se mexe, já glorifica a Jesus que vai vir. Desde o ventre da sua mãe, ele já glorificava a Deus, já servia a Deus. Então, foi um homem realmente usado por Deus grandemente. E com certeza ele tem muitos exemplos a trazer para nós nessa noite. Bom, nós vamos ver 3 pontos, 3 características de um homem que é usado por Deus. A primeira delas é um homem com uma missão. Toda pessoa que quer ser usada por Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Talvez não seja tão grande quanto João Batista, mas com certeza Deus tem algo para você. Talvez você nunca seja um pastor, nunca seja um missionário, mas tem alguém que precisa ouvir a sua palavra, que talvez nem um pastor, ninguém dos mais importantes, nem o Lima, nem ninguém mais importante da nossa igreja, né, poderia trazer. Você é que tem que ser usado. Você é que tem que ser a pessoa usada por Deus. Você tem uma missão na sua vida. Assim como teve João Batista, cada um de nós tem uma missão. E Deus quer que nós realizemos essa missão. Que nós façamos essa missão, cumpramos em conformidade com a palavra de Deus. Mas por que Deus usou este homem? Por que Deus nos usaria? Vamos ver, então, por que Deus usou este homem, João Batista? Lá em Mateus 11, do 7 ao 11, vai estar falando lá, né? Porque ele não era um caniço balançado pelo vento. Daí eu fui pesquisar, caniço balançado pelo vento. Eu já ouvi falar em caniço, mas não sabia direito o que era. Aí eu lembrei, eu acho que eu ouvi alguma coisa de pescaria, negócio de caniço aí tem a ver com pescaria. Aí fui pesquisar, pelo que eu pesquisei, caniço seria tipo bambu, né? Aquela varinha de pescar que a gente usa aí para pescar. E ela é maleável, né? Onde o vento bate, ela se curva ali. Então seria isso. E João Batista não era um homem assim, que para onde o vento batia, ele se deixava levar. João Batista era um homem firme nas suas convicções, firme com a palavra de Deus. Nós vemos aí muitas pessoas hoje se deixando levar por qualquer tipo de coisa aí que vem, né?
palavras que estão totalmente fora da direção da Bíblia, mas que às vezes se adequam mais à nossa realidade, né? À nossa vida que a gente quer, aquilo que a gente quer, nosso ego, aí se deixa levar por esses ventos, né? Então nós vemos que na vida de João Batista ele não era um homem que se deixava levar por qualquer coisa. Ele tinha uma firmeza na palavra de Deus. Seus amigos diziam, tem demônio. Jesus dizia, ele é um profeta. Era um profeta de Deus, porque ele dizia a verdade e permanecia firme. Ele era uma lâmpada que iluminava o caminho. Nós que possamos ser também uma lâmpada. Nós não temos luz em nós mesmos, né? Mas nós temos algo em nós que ilumina e pode fazer irradiar em nós, que é Jesus Cristo. E ele tinha isso nele. Na vida dele ele tinha Jesus, tinha Deus. Ele era como uma vela. A vela mesmo não tem a luz, né? Mas aquela luz ele suportou ali, segurava. Então que nós possamos ser também usados por Deus. Que nós possamos ser uma lamparina, né? Não temos a luz, mas vamos ser ali o suporte para a luz, que é Jesus Cristo. Que nós possamos transmitir a palavra de Deus. Que a luz não é nossa, mas que essa luz que está em nós, que é Jesus, possa brilhar para as nações, brilhar ao mundo, né? Que nós possamos ser usados como foi João Batista em cada instante da sua vida. Também em João 1, 22 e 23, a gente vê que ele não era um eco, ele era uma voz. João apenas não proferia a verdade, ele era a boca de Deus. Ele falava a palavra de Deus, ele não era um eco aí, uma coisa qualquer. Ele falava a verdade de Deus, a palavra de Deus verdadeira. Ele se importava em falar aquilo que agrada a Deus, aquilo que é em conformidade com a sua palavra. Não o que agrada a multidão, mas sim o que agrada a Deus. Ele não deixava se levar pelas multidões, pelas pessoas mais importantes. Ele se deixava se levar, sim, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que usava ele, que transmitia a palavra de Deus. Ele tinha uma palavra verdadeira, e que nós possamos ter também uma palavra verdadeira em nossa boca, né? Que a gente não deixe levar nossos ensinamentos, mas sim ensinamentos de Deus para as nações, para cada um, para cada amigo nosso, para cada pessoa que você trabalha. Que a gente venha falar a palavra de Deus, não palavras nossas. Se formos falar nossas palavras, não vamos falar um monte de bobagem, né? Mas quando nós falamos a palavra aqui de Deus, aí nós vamos estar fazendo algo que pode ajudar realmente as pessoas a encontrarem um caminho que é muito melhor, né? Nós vemos um mundo perdido hoje. Então que nós possamos ser usados por Deus, né? E transmitir a sua palavra. Não basta ser um eco, tem que ser uma voz. É preciso, né? A gente transmitir a palavra de Deus com toda a nossa força, com toda a nossa energia. É preciso ter uma intimidade com Deus. Se nós não tivermos uma intimidade com Deus, vai ser impossível nós falarmos a palavra de Deus. A gente vê como é bom, né? Quando a gente está começando o ano aí, começamos com oração. Agora estamos na leitura da palavra de Deus. Todos os dias lendo mais. E, às vezes a gente lê um capítulo. Agora nós estamos dedicando um pouco mais, né? Lendo 6, 7, 5 capítulos no dia. Que isso passa a ser um costume na nossa vida. Quando a gente fez a campanha, nosso interesse não é que tão importante que você leia os 40 dias do Novo Testamento. Mas sim que você pegue o hábito de estar em intimidade com Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está se tornando íntimo. Assim como minha esposa disse que ela leu no texto ali, né? Como ela se maravilhou ali de Deus falando com Moisés ali que ia aparecer a ele, né? Que a gente também possa sentir a presença de Deus em nossas vidas, que Deus possa falar conosco e que nós possamos ser grandemente usados por Deus. Tem uma frase aqui, né? Se Deus não falou com você, não fale a nós. Se Deus não falou comigo, que eu não transmita nada a vocês. Que a gente possa colocar isso como uma regra nas nossas vidas, né? Se não é Deus que está falando, que melhor a gente ficar calado do que falar coisas que não vai edificar ninguém. João Batista disse, também ele era humilde, mais uma característica, né? Lá em Mateus 3, verso 11. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Disse ainda, convém que ele cresça e eu diminua. Bom, mais uma característica aqui de um homem que tem uma missão em sua vida.
é que ele é um homem humilde. Ele não quer aparecer. Ele não quer mostrar ele mesmo, e sim mostrar o Deus a quem ele serve. O Deus a quem é usado, né? O Deus a quem usa ele como instrumento. Ele não quer aparecer o seu ego. Ele quer demonstrar Deus, mostrar Deus. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, né? Que nós possamos ser humildes. Que nós sabemos que nós somos o vaso de barro, né? O que tem de valioso em nós é Jesus em nossas vidas. Então que nós possamos se colocar no nosso lugar. Muita gente se acha muito soberbo, achando que a gente é alguma coisa quando a gente faz algo. A gente tem que sempre se lembrar que se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Então que nós possamos ter essa humildade em nossas vidas. Ele também era um homem corajoso. Lucas 3,19 vai falar lá. Jesus Batista não aplaudiu Herodes quando ele se casou. Não aplaudiu Herodes quando ele se casou com a mulher de seu irmão. Ele denunciou o pecado do rei. Ele preferiu ser preso e ser degolado do que transgredir com a verdade. Ele preferiu a morte à infidelidade. Então que nós possamos também ser pessoas que falem a verdade, né? Pessoas corajosas, pessoas que não têm medo porque estão aí algo que vai trazer algo difícil na sua vida. Ele passou esse sofrimento todo, foi preso, no fim foi decapitado por causa da sua palavra. Mas ele nunca ficou covarde, ele sempre falou, transmitiu a mensagem de Deus. E que nós possamos também ser corajosos e sempre transmitir aquilo que Deus quer que nós falemos. Aquilo que Deus quer que nós sejamos usados, que nós possamos ser usados. Sem medo das consequências. Às vezes as consequências vêm. Deus não promete que vai livrar nós de todos os maus aqui, né? Como aconteceu com João Batista. Mas Ele tem algo muito melhor para nós. Ainda que a gente passe momentos difíceis na nossa vida, momentos em que parece estar tudo indo para o lado errado, que a gente continue firme com a palavra de Deus. Jamais deixe se levar pelas dificuldades. Que a gente seja pessoas fiéis, sempre transmitindo a palavra de Deus. Hoje há muitos pastores, né, que vendem o ministério por dinheiro. A gente vê na televisão, no rádio, nas igrejas, muitas igrejas hoje trocando a palavra de Deus pelo dinheiro. Então que a gente possa não cair nessa cilada do inimigo, né? Ser usado por ele. Que a gente possa ser usado sim por Deus, não visando nossa própria benefício, mas sim o benefício do reino de Deus. Que nós possamos ser pessoas usadas realmente por Deus, jamais nos deixando levar pelo nosso próprio ego. Mais uma característica de João Batista, ele era cheio do Espírito Santo, está lá em Lucas 1, verso 15. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aos 5 meses de idade, estremeceu de alegria no ventre de sua mãe. Aos 5 meses de idade já vibrava. De idade não, estava na barriga da mãe ainda, né? Era nem de idade ainda. Aos 5 meses que ele era feto ainda. E muitos se envelhecem, passam a vida inteira indiferentes ao Senhor. Como será que tem sido a nossa vida? Será que a gente tem se alegrado em estar na presença do Senhor? Será que nós temos sentido alegria de servir a Deus? Ou nós vamos passar a nossa vida inteira na casa de Deus sem jamais sentir a alegria de servir e adorar esse Deus maravilhoso? Aqui a gente vê na vida de João Batista que desde lá do ventre da mãe, ele já sentia alegria de estar perto de Deus. Que a gente possa, né? Ter em nossas vidas, que Deus possa colocar em nossas vidas a alegria de estar aqui na casa do Senhor. Muitas vezes a gente tem uma coisa melhor assim, né? Entre aspas, melhor para fazer. Talvez tenha uma festa, talvez tenha um amigo que chamou para você comer uma carninha, tomar um refrigerante. E às vezes a gente deixa de vir ouvir a palavra de Deus, de estar com Deus para ir atrás disso, né? Que nós possamos ter a alegria maior de servir a Deus do que qualquer outra coisa. Nossa maior alegria seja servir e estar na presença do Senhor. Que nada possa nos levar a fazer uma troca de Deus por outra coisa qualquer que seja. Que nós possamos estar sempre juntos ali com Deus. E como Deus usou este homem? A gente vai ver agora como Deus usou
João Batista. João Batista foi usado para aterrar os vales. Lá em Lucas 3, verso 5, está escrito assim: todo vale será aterrado. O que é um vale? Vale é tipo um buraco, uma depressão. E aqui fala que ele veio para aterrar, que é tampar aquele buraco. Ele está preparando o caminho ali. Ele está preparando o caminho. Que nós possamos também estar tirando essa separação que existe entre o homem e Deus. Existia ali um buraco que estava separando a nação de Israel de Deus. E ele, João Batista, foi usado para tampar esse buraco. Ele veio aterrar essa separação que existia entre Deus e o homem. Então que nós também possamos ser usados, né, para transmitir às pessoas aí que estão separadas por alguma coisa aí de Deus. Muitas vezes tem alguma coisa afastando amigos, conhecidos nossos de Deus. E que nós possamos ser pessoas que sejam usadas para tirar esse empecilho, tirar esse buraco, aterrar ali e trazer essa pessoa até Deus. Que a gente possa ser pessoas usadas assim como foi João Batista. Ele também foi usado para nivelar os montes. Ainda no verso 5 aqui de Lucas 3. E todas as montanhas e colinas serão niveladas. Então ele também nivelou os montes. O que seriam esses montes? Aqui a gente vai ver que o monte é a soberba, o orgulho nosso. Ele veio onde há soberba, Deus não se manifesta. Nabucodonosor foi comer capim. Vocês conhecem a história, né? Um homem que estava soberbo. Que a gente possa ser usado para transmitir às pessoas, né, que precisam ser mais humildes, precisam ser mais dedicadas a Deus, fazer mais a vontade de Deus. Que a incredulidade se afaste de nós, né? Que nós passamos a ser crentes fiéis, não apenas de nome, mas crentes verdadeiros. Que as bênçãos do Senhor certamente virão sobre as nossas vidas quando a gente for usado, como foi João Batista. Deus usou este homem para endireitar os caminhos tortos. As estradas tortuosas serão endireitadas. Ainda no capítulo 3, verso 5 ali. O caminho torto fala de duplicidade, hipocrisia, desonestidade. Muitas pessoas são impedidas para a manifestação de Cristo, porque têm vida dupla. São uma pessoa na igreja e outra em casa. Então aqui está falando de duplicidade de caráter, né? Eu sou uma coisa aqui, mas quando eu estou na minha casa, eu sou totalmente diferente. Quando eu estou no meu trabalho, eu sou totalmente diferente. Quando eu estou aqui na igreja, eu pareço um santo. Mas quando estou lá, estou parecendo um capeta. A gente tem algumas ilustrações aí até que falam, né? De as mulheres quererem vir morar na igreja, porque quando mulheres e filhos vêm morar na igreja, porque quando está aqui na igreja o homem parece um Deus, um santo, mas quando está em casa sai de baixo, né? Então que nós possamos ser pessoas não com duas caras, né? Como se fala, que a gente possa ser um só aqui na igreja e lá no fora, no seu trabalho, na escola, com seus amigos, em todo lugar a gente possa ser sempre o mesmo. Não ser uma pessoa de dupla personalidade. Deus também usou este homem para aplainar os caminhos tortos, né, escabrosos, os caminhos acidentados. Ainda no versículo 5 de Lucas 3. E os caminhos acidentados serão aplanados. É algo fora do lugar. Caminho escabroso. Algo fora do lugar em sua vida. Vida devocional. O namoro. O casamento, dinheiro, o dízimo, tem algo que está fora do lugar. E João Batista veio para anunciar isso, que tinha algo fora. Que nós possamos também ser pessoas que levem a palavra de Deus para mostrar que na sua vida, no seu namoro, na sua casa, tem algo que você precisa mudar. Seu caminho precisa ser endireitado, que o meu caminho precisa ser endireitado. Aquilo que eu preciso mudar, a gente tem que ser usado, né? Para mostrar às pessoas, não para ser arrogante, querer ser melhor que ele, mas sim porque Deus quer que a gente mostre uns aos outros, né, com amor, para ajudar um ao outro,
a cada vez mais ser parecidos com Cristo. Então este foi o primeiro ponto que a gente usou aí. Próximo ponto, o segundo, é um homem com uma mensagem. Então ele era um homem com uma missão e agora a gente vai ver que ele era um homem com uma mensagem. Está lá em Lucas 3, verso 8, a referência. Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. A palavra que ele prega é de Deus e não palavra de homens. Como eu já disse no começo da pregação, fazia 400 anos que não havia mais profetas na nação de Israel. E João aparece pregando arrependimento. A nação tinha se desviado de Deus. A religião estava corrompida. Os palácios estavam corrompidos. Os que trabalhavam na secretaria da fazenda estavam corrompidos. Os soldados estavam corrompidos. E ele surge com uma palavra para pregar o arrependimento, para eles voltarem ao caminho de Deus. Tudo estava corrompido. Aí a gente lendo aqui na mensagem, a gente vê que nossa nação não está muito diferente, né? A mensagem do arrependimento não é popular. Você pregar e mostrar aquilo que você está fazendo de errado para a pessoa, que a pessoa está fazendo de errado, a pessoa não gosta muito não. Eles gostam quando você vem aqui e diz: não, aqui você vai receber bênção. Você vem aqui e dá sua oferta, você vai receber um carro novo, vai receber uma casa nova, vai ser empresário. Essa é a mensagem que a maioria do povo quer ouvir. Mas quando você vem mostrar os caminhos errados que ela está seguindo, aí não é a mensagem que a pessoa quer ouvir. Mas João não quer agradar a homens, ele quer agradar a Deus. E que nós possamos também ser pessoas que não queiram agradar a homens, mas sim agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. A nação estava passando um tempo de crise, assim como a nossa hoje, né? Como eu já disse. Estamos de luto. Nossas instituições estão doentes. A corrupção está no DNA da nação. Assim como nós vemos hoje, né? Nossos políticos, nossa polícia. Sempre tem bons, mas a grande parte está tudo corrompido. Era uma época de crise moral na nação, assim como os nossos hoje, né? Os líderes religiosos da nação estavam corrompidos. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas não conheciam a Deus. Eles eram sumos sacerdotes, mas não tinham conhecimento de Deus, não tinham intimidade com Deus. Será que hoje nós estamos vivendo assim também? Será que nós estamos sendo usados por Deus aqui, entre aspas, né? Estamos aqui falando da palavra de Deus e não temos um conhecimento verdadeiro de Deus? Que isso possa não ser uma realidade em nossas vidas, né? Que sim, nós tenhamos uma intimidade verdadeira com Deus, um conhecimento, nosso melhor amigo, que nós possamos ser realmente o melhor amigo de Deus. Os líderes religiosos, como a gente já tem falado, né? Já falou. A gente for ver aí, hoje pregação é dinheiro, 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 e bênção, e só. Falar a palavra de Deus é bem pouco. A polícia extorquia o povo para engordar o salário e fazia denúncias falsas. Herodes era um homem devasso e adúltero. Nosso país atravessa uma aguda crise moral. Lares sendo destruídos, o tráfico de drogas crescendo. O nosso parlamento se enchendo de lama da corrupção. A corrupção ganhando o cérebro e o coração da nação. Então é o que nós vemos também hoje em nosso país, né? Nossos líderes políticos aí, a maioria, só estão preocupados em engordar seu bolso. Semana eu estava ouvindo no rádio que os governadores, tem governadores que trabalharam 9 meses e já se aposentaram. Aposentadoria especial de míseros, né? 27 mil reais. Pouquinho, né? Puxaria, não dá para nada. Então a gente vê que a situação lá do passado não é muito diferente hoje, não. Vivemos
O povo trabalha, mais uma característica. Numa época de crise social na nação, também tinha uma época de crise social na nação, assim como na nossa. O povo trabalhava, mas Roma ficava com o lucro. Reinava a pobreza, a fome e o desespero. Bom, segundo a pesquisa aqui, o nosso país é o segundo país com a pior distribuição de renda. Segundo país do mundo com pior distribuição de renda. Então, nosso país é um país que tem muitos recursos, mas estão na mão de muito poucos. Poucos têm acesso à maioria do dinheiro. Se eu não me engano, 10% tem 90% da riqueza do país. Enquanto os outros 90% vivem com os outros 10%. Acho que, se eu não estou me enganado, é isso, as estatísticas aí. Então, a gente vê como era lá, né? Havia uma desigualdade social, aqui também hoje, né? Vivemos na pobreza, na fome, violência, impunidade. Se você tem dinheiro, você nunca é preso. Agora, se você é pobre, você fizer qualquer coisinha, aí é motivo para você ficar um bom tempo lá preso. Agora, se você for rico, pode matar, roubar, fazer o que você quiser, que não vai para a cadeia. Agora, se for pobre, pode tomar cuidado. Qualquer coisinha é motivo para você ir para a cadeia. Era uma época de crise política na nação. A nação estava nas mãos de homens maus. Pôncio Pilatos e Herodes eram um espelho da nação. Herodes e Pôncio Pilatos eram o espelho da nação. Será que a nossa alto escalão ainda do Congresso também está sendo o espelho da nossa nação? Numa época de crise espiritual na nação, também tinha uma época de crise espiritual. O povo era religioso, mas não convertido. Então, havia uma religiosidade, né? Como está vendo hoje, né? Muitos se dizem crentes. Todo mundo hoje é gostoso dizer que é crente, que vai para a igreja. Mas fazer a vontade de Deus, aí já é outros 500, né? Aí entra lá no que o Lia leu, lá no Icabode, né, Lia? Opa, aqui já passou daqui, é eu que mando na minha vida. Ninguém se mete, não. Eu sou crente, mas ninguém pode falar que eu estou fazendo algo errado. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Naquela época também era assim. O povo estava perdido religiosamente falando. O povo estava descansando numa falsa segurança. O povo estava indo para o juízo sem se preparar. O povo, teoricamente, tinha segurança lá, estava preparado para o juízo, mas, na verdade, não sabiam que estavam indo para a condenação. Hoje a igreja evangélica cresce, mas a nação não muda. As pessoas estão entrando para um outro evangelho, o evangelho da conveniência. Então, está havendo um monte de gente se convertendo, mas não está havendo mudança de vidas. Essa é uma primeira característica quando você se converte a Deus, né? Você converte, é você mudar de vida. Mas não está vendo essa conversão, né? Está vendo uma adesão, você só está aderindo ali, mas não está mudando nada. Então, que nós possamos pregar às pessoas que elas têm que mudar. Não basta vir para a igreja, tem que haver um arrependimento e uma mudança. O cenário em que ele prega, demonstram que Deus pode trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. O cenário em que ele prega e quem ele é, demonstram que Deus pode trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. Lá em Mateus 3, verso 5. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão. Então vinha gente de todo lado. Onde ele pregava? Lá no deserto, né? João Batista estava lá, a voz que clama do deserto. O lugar não parecia próprio para pregação, né? O melhor lugar seria aqui no templo, né? Estar pregando. Nas praças floridas de Jerusalém. Mas ele estava pregando lá no deserto. Mas pregava a verdade. Não importa onde você estiver, que você pregue aquilo que Deus quer que você pregue.
não o que é conveniente. Então, não importa onde você estiver, seja na igreja, seja na rua, pregue a palavra de Deus e a verdade de Deus. A apresentação pessoal parecia imprópria. Vestia-se de terno? Não, né? Ele não vestia de terno, ele vestia de roupa de pelo de camelo. Não comia nos restaurantes requintados de Jerusalém, mas alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Não era uma pessoa do alto escalão, pessoa que chegava aqui com um terno de R$1.000, R$2.000, e só comia nos melhores restaurantes. Não, ele vivia simples. Era uma pessoa simples, comia mel e gafanhotos. Não se assentou aos pés dos grandes mestres, nem se apresentava como um excelentíssimo senhor, doutor, professor João, como hoje está sendo por aí, né? Hoje, quando as pessoas vão se apresentar, tem que falar: eu sou o doutor, eu sou o PhD, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Mas o que é mais importante é a palavra que você transmite, não o que você tem de conhecimento secular e mas sim a palavra de Deus, que sendo verdadeira, não importa se você tem 1º grau, 2º grau, 3º grau, que conhecimento que você tiver. O que é importante é você falar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Vinha a ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Ó, que Deus levantava homens nessa nação com a fibra de João, que as multidões possam ser confrontadas, que hoje nós possamos ser como João, né? Confrontar as multidões, falar aquilo que eles estão errando, aquilo que eles estão praticando que desagrada a Deus, que nós possamos ser pessoas usadas como foi João Batista. As pessoas que ele chama ao arrependimento revelam sua ousadia espiritual. Aqui a gente vai ver algumas pessoas que ele chamou ao arrependimento: os fariseus e os saduceus. Ele denunciou os conservadores fariseus e os liberais saduceus. A religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos. Então, alguns do que ele denunciou aqui, os primeiros que ele fala, os saduceus e os fariseus, os religiosos da época, ele confronta. Lá em Mateus 3, 7 ao 9. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então ele fala aqui as pessoas mais importantes da igreja. Então a gente mostra para quem ele fala, como ele é ousado. Fala com a multidão. Lucas 3, verso 10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Então ele falou com as multidões. O que devemos fazer? Perguntou-lhe a multidão. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então ele prega às multidões. Ele não prega somente quando tem 1 ou 2 pessoas. Isso mostra a ousadia que ele tinha. Como ele tinha a certeza, a convicção de que Deus estava ali com ele, falando aquelas coisas, que o Espírito Santo estava usando ele, né? Falava com os publicanos, lá em Lucas 3,12. Não cobreis mais do que é estipulado, honestidade nas transações. Não deixem de lado as superfaturações. Então aqui ele fala cobradores de impostos, né? Não cobrem mais do que deve ser cobrado. Façam as coisas corretamente. Cobrem somente aquilo que deve ser. Aos soldados: a ninguém maltrateis, não façam denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso salário. Então, fala também, seria hoje nós falamos da nossa polícia, né? Quantos casos a gente vê de corrupção na polícia, na política? E aqui ele teve coragem de falar com todos. Falou com o rei Herodes, né? João denunciou o pecado do rei, chamou-o de adúltero. Chamou o rei de adúltero. Não teve medo nem do rei, do principal,
daquele local. O arrependimento é a grande manchete de Deus na preparação de João Batista. Ele diz: arrependei-vos. Na inauguração, Jesus vem e conclama: arrependei-vos. E no Pentecostes, Pedro prega: arrependei-vos. Então esse é o principal na palavra de Deus. Arrependimento, que a gente possa mudar o nosso querer para o querer de Deus. Mudar da nossa vontade para a vontade de Deus. Essa tem que ser a palavra nossa a cada dia, né? Arrepender envolve algumas coisas: generosidade no dar, a honestidade nos nossos negócios, justiça nos nossos relacionamentos, a integridade na palavra, a ausência de ganância. Essas são algumas das características aí que envolvem, né, o arrependimento. A gente tem que ser mais honesto, a gente tem que ser fiel naquilo que a gente fala, a gente tem que ser justo nos nossos relacionamentos. Que isso possa vir a acontecer na vida de cada um de nós, né? Vamos para o último ponto aqui. Também é um homem com convicção. A gente viu, já vai continuar vendo, que João Batista era um homem que era convicto do que ele falava. Lá em Lucas 3:9, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então ele era uma pessoa que tinha certeza, falava daquilo que ele tinha convicção plena de que ia acontecer. A mensagem de Deus é arrepender e viver, ou não arrepender e morrer. Nós temos duas opções. Na verdade, uma opção, você pode escolher a vida, né? Se você não escolher a vida, automaticamente você já escolheu a morte, né? A mensagem do Evangelho traz salvação e condenação. O ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Quem não estiver trajando vestes nupciais será lançado fora. A figueira sem frutos secou desde a raiz. A mensagem de Deus é um apelo urgente a todos nós. Que o apelo alcance as nossas vidas, né? Que arrepender daquilo que nós temos feito que não agrada a Deus. Que o arrependimento chegue aos nossos corações, ao nosso entendimento. Que nós possamos ver aquilo que nós erramos e deixarmos de praticar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai contra a sua palavra. Que nós possamos a cada dia mais e mais viver a verdade do Evangelho. E não viver na falsidade, né? É fácil a gente vir aqui e falar que está tudo bem, está tudo muito bom, estamos fazendo tudo certinho. Mas Deus conhece nosso coração. Conhece lá o mais profundo do nosso sentimento. Deus espera frutos dignos de arrependimento. Que nós possamos dar esses frutos, né? Será que nós temos produzido esses frutos? A mensagem de Deus mostra o juízo inevitável para quem deixa de arrepender-se. Versos 7 e 8, né? João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que demonstram arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então a mensagem de Deus mostra que se nós não se arrependermos, nós vamos estar condenados. Se nós não mudarmos o nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar, se nosso jeito de agir não for conformidade com a palavra de Deus, conformidade com a vontade de Deus, o que nós temos esperando nós é o que está esperando o diabo também, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Eu conversando, acho que já falei na sala dos jovens lá, conversando com o Rubens. Aí ele falou, até deu um exemplo para a Ivone, né? Você está aí com a Gabi, dando mamar para a Gabi. Agora pense, se alguém vier tirar a Gabi e levar para um lugar muito longe, onde você nunca mais vai ver ela. Qual será o seu sentimento? A Ivone falou, né? Cada um pode pensar no seu filho, no seu esposo, na sua esposa, no seu amigo, em alguém que você tem muita intimidade. E que se você fosse separado para sempre, nunca mais você vai ver.
E se você fosse separado para sempre de Deus, qual que é o sentimento que vem até a sua vida? O que você sente no seu coração se você tiver uma separação eterna de Deus? É o que vai acontecer para quem não se arrepender e mudar seu caminho. Quando Jesus voltar, quem não estiver preparado, a separação vai ser eterna, não tem mais chance. Então, que nós possamos sentir no nosso coração o desejo de estar próximo de Deus todo instante, todo momento. Se nós não tivermos isso no nosso coração hoje, nós temos que pedir a Deus. Se nós não tivermos o anseio de estar próximo de Deus, a vontade de estar próximo ali, conversando com Ele, sentindo Ele nas nossas vidas, nós precisamos hoje nos ajoelhar aqui e pedir para Deus: Deus, coloca no meu coração o amor por Ti. O tempo de João era um tempo de profunda crise espiritual. Os próprios líderes eram homens regenerados, não eram homens regenerados. A multidão estava perdida. Havia crise nos políticos, nos comerciantes, na polícia. João diz que a ira vindoura chegara. Os que escapam dos tribunais da terra jamais escaparão da ira de Deus. Então, que nós possamos, a cada dia, se lembrar que Deus está aí se aproximando, né? Cada dia mais e mais, o Senhor está aí próximo. Lá nos tempos dos apóstolos, eles já achavam que Deus estava voltando, já se passou 2000 anos. Com certeza, os sinais estão mostrando aí, né? Cada dia mais catástrofes, mais o homem se afastando de Deus, querendo fazer a sua própria vontade. Então, que a gente possa estar se preparando a cada dia para a volta de Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que a gente possa ter aprendido alguma coisa nessa noite e que o Senhor esteja falado ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Sinta-se bem.